Meu irmão amado, meu irmão querido, já que o almoço não apronta, a gente faz alguma coisa aqui. Não vamos perder tempo, né? Pedro estava lá em Jope e estava demorando um pouco a, a comida, né? Aprontar a comida. Ele subiu lá para o seu quarto e foi orar um pouco, descansar um pouco, e lá ele teve aquela visão, aquela revelação sobre Cornélio, né? Aquele lençol que descia, com um monte de coisa dentro, répteis, quadrúpedes, e por aí vai. E a voz dizia, mata e come, né? E ele disse, nunca coloquei coisa comum e imunda na minha boca. Era uma mensagem de Deus. Estou aqui fazendo uma alegoria, né? Uma parábola. Olha, e já 1h35. Ah, meu Pai do céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, segunda-feira, a nossa liturgia, a primeira leitura é o capítulo 28 de Jeremias, do livro do profeta Jeremias. É uma leitura extensa e eu creio que vale a pena pararmos um pouco nesta leitura, sobretudo em função do tempo comum, que é o nosso tempo, é o tempo de levarmos Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. É o nosso tempo, então não podemos perder tempo em aprofundar o nosso conhecimento nas ciências sagradas, para que tenhamos uma melhor direção. Hoje eu tenho aqui um amigo, o padre Francisco Albertin, quando ele traz para nós essa explicação do Antigo Testamento. Perdoe-me, né? E eu vou extrair dele uma parte da nossa reflexão que será de muita importância para entendermos um pouco deste contexto, do contexto que iremos ler. Vamos lá. Jeremias capítulo 28, do 1 ao 17, o salmo responsorial é o 118 ou 119, e o evangelho São Mateus capítulo 14, do 13 ao 21. Vamos lá, a primeira leitura. É uma leitura extensa, mas eu creio que valerá a pena a gente nos determos um pouco nesta leitura. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor, e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor, realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Versículo 7 agora. Ouve,
porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou quando a sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. E disse Ananias na presença de todo o povo: isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias: vai dizer a Ananias: isto diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhes serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias, e esta para nós é palavra do Senhor. O salmo: ensinai-me a fazer vossa vontade, afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conheçam, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei e não serei de modo algum envergonhado. O Evangelho, naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer.
Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos amados, meus irmãos queridos, para falarmos desta liturgia, esta quantidade de texto, com toda certeza, obrigaria-nos a falar um tempo bastante longo. Um retiro, e não menos de uma semana. Há poucos dias, vimos outros profetas, sacerdotes e o povo levando Jeremias aos maiorais da cidade, dizendo-lhes que os chefes do povo, os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: este homem não merece ser condenado à morte. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: este homem não merece ser condenado à morte, porque ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, se os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas, é porque estes sacerdotes e profetas haviam dito que Jeremias era réu de morte. Vamos para a sexta-feira passada, versículo 7. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara, falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: este homem tem que morrer. Ok, irmãos? Este homem tem que morrer. A dimensão profética, ela é uma dimensão necessária. Não dá para compreendermos a história do Antigo Testamento, a história do povo de Deus, sem a dimensão profética. E ela vai surgir exatamente em um momento de lástima, em um momento de penúria, em um momento em que o povo deixa os caminhos de Deus, deixa de observar as leis de Deus, os mandamentos de Deus, para seguir após os deuses, para fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus.
É exatamente em um contexto que as autoridades do povo de Deus desviam-se do querer e da vontade de Deus que vão surgir os profetas chamados por Deus, constituídos por Deus para uma singular missão. Quem são os profetas? O profeta é alguém que fala em nome de Deus, porque é alguém chamado por Deus para ser seu mensageiro. A profecia não é um movimento tipicamente israelita, mas de muitos povos. Eu creio que isto é bom para o nosso conhecimento. O movimento profético, ele não começa em Israel. O movimento sacerdotal, ele não começa em Israel. O reino, as monarquias, ela não começa em Israel. Quando Israel pediu para Deus um povo, através do profeta Samuel, o povo pediu a Samuel um rei, porque queremos ser como os outros povos. Então, profecia, reino, sacerdócio, não é uma peculiaridade, não é um movimento típico de Israel. Muito, muito, muito antes do povo judeu ser reconhecido como povo de Deus, este movimento, essas dimensões, elas já existiam. Porém, sempre na perspectiva daquela cultura, seja ela qual for, o profeta é alguém chamado por aquela divindade para em nome dela falar. E no Antigo Testamento, na história do povo de Deus, como o padre Francisco Albertin, ele diz para nós, o profeta é alguém que fala em nome de Deus, porque é alguém que foi chamado por Deus para ser seu mensageiro. Então, isto aqui não precisa de explicação. O profeta, ele é qualquer que seja a dimensão. Seja o profeta do Antigo Testamento, seja um profeta que surge no Novo Testamento, a partir da ótica de Pentecostes, ele precisa e é alguém que é chamado por Deus, é instruído por Deus, é usado por Deus para falar em nome de Deus. Quando isto acontece, quando esse casamento acontece, inevitavelmente a palavra daquele profeta, a palavra daquela pessoa que foi usada por Deus com o dom da profecia, com o carisma da profecia, obviamente ela vai ser uma palavra verdadeira. Aquela pessoa foi chamada por Deus, aquela pessoa foi instruída por Deus, aquela pessoa está sendo direcionada por Deus e ela está sob a moção de Deus, do Espírito de Deus, para que possa transmitir aquela mensagem profética. Até aqui, tudo certo. Até aqui não tem nada errado. Até aqui, bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus para todo sempre, que sempre suscita os profetas nos momentos necessários e oportunos para a nossa conversão, para o nosso bem, para a nossa correção, para que possamos ser verdadeiros filhos e filhas de Deus. E o nosso texto continua. O profeta é aquele que age em nome de Deus libertador. O profeta é aquele que age em nome de Deus libertador.
E não é só a libertação do pecado pessoal. Ah, porque eu sou um adúltero, porque eu sou um criminoso, a minha mão é manchada de sangue inocente, porque eu... Não. Lá no Egito, Deus ouve, Deus vê, Deus desce. Ele viu a opressão do povo e ele desce para libertar aquele povo. O profeta é aquele que age em nome do Deus libertador. O profeta que não segue esta dimensão, alguma coisa está equivocada na vida dele. Alguma coisa não está batendo. Porque ele necessariamente precisa agir em nome do Deus que liberta. Em todas as instâncias, em todas as esferas. A essência última da sua profecia, o seu maior compromisso é com a vida do povo. É a denúncia de tudo aquilo que não é vontade de Deus, bem como as injustiças e todo e qualquer tipo de atentado contra a vida. Guardemos isto, queridos. Eu já falei isto de muitas outras formas, de muitas outras maneiras, com outras palavras. Mas é sempre bom a gente ter esse calço de pessoas que trabalham em cima da questão para melhor estarmos fundamentados. Vamos repetir isto porque isto é de suma importância. A essência última do profeta, o seu maior compromisso é com a vida do povo. É denunciar tudo aquilo que não é vontade de Deus, bem como as injustiças e todo e qualquer tipo de atentado contra a vida. Vamos mais em frente. Muitas vezes, atribuímos aos profetas somente o papel religioso e esquecemos que sua missão tem também o caráter político. Eles criticam os abusos do poder. Eles denunciaram reis. Eles lutaram e lutam em favor dos pobres e oprimidos. Eles têm a justiça por medida. Obviamente, não é difícil deduzir que esses profetas foram mortos. Acima de tudo, o profeta é aquele que faz uma experiência pessoal de Deus em sua vida e luta por um mundo com mais justiça, mais amor, mais Deus e pela dignidade das pessoas mais pobres. O profeta, ele tem a consciência que ele está a serviço de um Deus que salva e liberta. Tá bom. Eu acho que aqui não precisa dizer mais nada. Jeremias conviveu com profetas falsos. Jeremias conviveu com profetas que massageavam o ego do povo, como foi o caso do profeta Ananias. Ele foi à casa do Senhor para transmitir uma mensagem que Deus não lhe tinha dado. Dentro de 2 anos, eu destruirei Nabucodonosor. Dentro de 2 anos, todas as nações que estão subjugadas por Nabucodonosor, elas alcançarão a liberdade.
o profeta Jeremias, que estava condenado à morte. O profeta Ananias fazia parte daquele grupo de profetas e sacerdotes que disseram: Jeremias é réu de morte, porque ele profetizou contra a casa de Deus. Ele profetizou contra as autoridades. Jeremias escuta a profecia, as palavras do profeta Ananias e diz que assim seja, que assim aconteça, que os utensílios que Nabucodonosor roubou do templo do Senhor voltem para Jerusalém, que o povo que ele levou cativo, que eles voltem. Porém, esta profecia só será crível quando a paz acontecer. Quando ela de fato acontecer. Ananias trabalhou, eu acho que uma das últimas ações dignas do profeta Ananias foi descangar, foi tirar o jugo que estava sobre Jeremias, libertá-lo daquela canga que estava em seu pescoço. Observe, ele trabalhou na libertação do profeta Jeremias. Mas a palavra do Senhor veio a Jeremias, uma vez que ele estava liberto, vai lá e diz para o profeta Ananias: isto diz o Senhor Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações. Não é mais um jugo de madeira, mas de ferro, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhes também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: e tu que me libertaste, tu que tiraste o jugo, a canga do meu pescoço, escuta a palavra do Senhor. Tu não foste enviado pelo Senhor. E contudo, fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra, e este mesmo ano morrerás. E no 7º mês, o profeta Ananias morreu. Você entende, queridos, a responsabilidade do profeta? O mundo está cheio de falsos profetas, que estão massageando o ego das pessoas. Estão falando, quando o profeta Jeremias profetizava que Israel seria levado em cativeiro, esses falsos profetas levantaram-se contra Jeremias dizendo que o que ele estava dizendo era mentira. Que aquelas palavras não se cumpririam, porque não eram palavras de Deus. Observe a guerra entre o verdadeiro e os falsos profetas. Observe aqui. O profeta Ananias estava ganhando um terreno porque ele estava dizendo aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele estava manipulando o nome de Deus para se dar bem, para estar em sintonia não com Deus, mas com a corte, com os sacerdotes, com aqueles que mantinham o poder, com aqueles que dominavam. Então ele precisava trazer uma profecia dentro de uma linha e de um esquema que de certa forma trouxesse um alívio para as pessoas. E pelo outro lado, repetindo-me, ele estava bem na situação. Então Jeremias traz a mensagem do Senhor. Jeremias não se deixou envaidecer
porque Ananias tirou-lhe a canga do pescoço? Porque Ananias tirou de Jeremias o jugo da morte? Ou seja, o restabeleceu na missão profética? Nem por isso Jeremias deixou de levar a ele a mensagem que Deus lhe havia dado. O que é que estamos vendo hoje, queridos? Diante dos benefícios, diante das funções, diante dos presentes, os homens de Deus estão amordaçados. Eles não mais têm a coragem de levar a mensagem do Senhor, ainda que, mesmo que Deus não lhes tenha dado uma mensagem particular, diretiva a determinadas pessoas. Mas você quer profetizar, leia a Bíblia. A profecia cristã, quem conhece a Bíblia profetiza toda hora, a todo instante. Não há mistério nisso. E essas pessoas, mesmo conhecendo as Escrituras, estão amordaçadas. Elas não têm coragem de entregar uma profecia autêntica para quem deveriam entregar. Apenas estão falando para o povo. Porque precisam teleguiar o povo, porque precisam obstruir a consciência das pessoas. O problema está no quem é. Quem precisa ser exterminado é o povo. Quem precisa ser humilhado é o povo. Quem precisa ser destronado é o povo. Porque o povo precisa ser massa de manobra. Agora, aquelas pessoas que estão oprimindo o povo, elas não são dignas de escutar a mensagem dos profetas. Porque os profetas não têm coragem de transmitir a palavra de Deus para essas pessoas. A conversão é para o povo apenas. O povo está prostituído, o povo se desviou, o povo é idólatra, o povo é adúltero, o povo é isto, aquilo e aquilo outro. Mas aqueles que oprimem o povo, eles não escutam a mensagem de Deus. Por quê? Porque não temos profetas, porque não temos homens de Deus, porque não tem pessoas que apresentam-se a Deus como obreiros aprovados. Porque vão perder os seus prestígios, porque vão perder as suas benesses, vão perder a sua projeção, vão perder aquilo que elas consideram como um valor neste mundo e nesta terra. Isto é sério, queridos? E o mundo religioso está cheio e está repleto destes falsos profetas que estão massageando o ego das pessoas. Inclusive das autoridades que continuam nos seus pecados, que continuam na sua corrupção, que continuam nos seus desmandos, que continuam nos seus conluios de opressão. Ou seja, são profetas que não têm compaixão do povo. São profetas que dizem, é melhor a gente dispensar a multidão, porque está anoitecendo. É melhor que nós possamos dar a esse povo a condição de eles comprar alguma coisa nas cidades, nos povoados, para comer. E a palavra de Deus para o discípulo missionário hoje é, dai-lhes vós mesmos de comer. O profeta que não tem compaixão, o profeta que se desculpa, porque aquilo foi uma desculpa, embora óbvia, mas eles estavam dando uma desculpa. Despede a multidão, manda esse povo embora, que eles deem o jeito deles. O profeta, ele não manda ninguém embora, ele entra na briga, ele entra na luta, ele tem compaixão. A compaixão é um sentimento divino, é sentir a dor do outro, é compadecer-se.
O profeta, ele não despede o outro de mãos vazias, porque ele sente a dor do outro e ele procura os meios de resolver aquele problema. E Jesus continua dizendo para nós hoje, neste tempo comum, dai-lhes vós mesmos de comer. E eu repito o que já disse há dias atrás. O que é que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, tenho 7. 5 pães e 2 peixinhos, tenho 7. Se tenho 7, tem Deus, tem a perfeição, tem a solução do problema, tem aquele que tudo pode, tem aquele que está conosco, tem aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O profeta, ele sempre tem 5 pães e 2 peixinhos. O profeta partiu, distribuíram. Dos pedaços que sobraram, ainda 12 peixes, ainda 12 cestos. Eu quero pegar uma outra informação aqui. Comida, embora. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens. Os que haviam comido, preste atenção nisto, uma mensagem numérica para nós. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Tinha quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. 7. 5 pães e 2 peixes. 7. Quantos comeram? 5.000. 7 com 5, quanto é? São 12. Quantos cestos sobraram? 12 cestos. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração através destes números. O discípulo missionário, ele sempre está no meio desses 12 que Jesus escolheu. Os discípulos de Jesus, eles estão caracterizados aqui no número de 12. E Jesus diz para eles, não despeçam a multidão, deis vós mesmos de comer. O profeta é aquele que está comprometido com Deus, é aquele que se responsabiliza pelas pessoas e não as dispensa e não as despede de mãos vazias. Quem despede as multidões de mãos vazias não é discípulo de Jesus Cristo, não faz parte dos 12. É um falso profeta, é alguém que não se sensibiliza, é alguém que está preocupado consigo. Isto é sério. E quando o discípulo missionário, ele alimenta essas multidões, porque ele faz parte dos 12, ainda vão sobrar 12 cestos, ainda tem para todos que carecerem, que necessitarem. Guardemos isto, queridos. Tenhamos a sensibilidade de Jesus Cristo. Tenhamos o amor de Deus em nós, para que o nome de Deus seja adorado e glorificado.
não usemos a profecia, não usemos os carismas do Espírito Santo para manipular as pessoas. Eu não esqueço um dia que fui convidado, não foi apenas uma vez, mas essa vez foi demais. Quando convidaram-me para uma oração, eu tinha feito uma pregação e depois fomos fazer uma oração diante do Santíssimo, um momento de adoração, e alguém chegou comigo com um papel, devagar, assim, que já estava ajoelhado, e disse: olha aqui, missionário, esta aqui são as revelações que Deus trouxe para o Senhor fazer para o povo. Gente, eu li apenas 2 daquelas revelações que ali estavam. Não usemos, queridos, os dons do Espírito Santo para manipular, para teleguiar. A religião não é para oprimir as pessoas. O nosso Deus é um Deus libertador. Ele quer que o pecador chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que o pecador se converta e viva. Deixemos de ser pessoas cínicas. Tenhamos compromisso com Deus. Se Deus chamou, e Ele nos chama, escutemos a sua voz. Se o Espírito do Senhor nos impulsionar verdadeiramente para entregarmos uma mensagem profética dentro da dimensão profética, entreguemos a mensagem. Mas nós não temos por que estar construindo profecia, revelação para ninguém. Ai daquele que diz: o Senhor falou quando Ele nada disse. Quantas pessoas estão aí oprimidas, destruídas por causa desses falsos profetas. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.